indo direto ao ponto e novamente cumprimentando a todos, agradeço o convite do Francisco para fazer uma fala inicial aqui, introdutória, a respeito de tendências, desafios para as lideranças, para as organizações, para a sociedade. Tenho, inclusive, um disclaimer nesse contexto que nós vamos viver nesses próximos dias de uma jornada tão rica, que o objetivo da minha fala inicial não é entrar em detalhes sobre tecnologia habilitadora A, B ou C, até porque, vejam aqui um pouquinho do que nós veremos com nossos colegas no dia 7, tecnologias digitais e seus impactos no mundo. Dia 7 também, IA na prática. Dia 8 a 16, nós teremos compartilhamentos de diversos cases com melhores práticas aplicadas. Então, nós temos cases da Embrapa, Paranoá, Bradesco, Flex, Login, BP com a Lilian. Muitos casos aqui que serão apresentados, da Paranoá com o Gustavo. E essas tecnologias, essas apresentações, elas contarão com grandes especialistas ou representantes das organizações. No dia 13/5, nós temos as tecnologias digitais habilitadoras e suas aplicações. Então, tanto nos dias anteriores como aqui, nós teremos Ney Grando, Renato Grau, Rodolfo Fischer, muitos colegas, Lauria, muitos colegas apresentando aí com excelência cada uma das temáticas. E no dia 16/5, o Plano Brasil Digital 2030, mais a Estratégia Brasileira de Educação, Capacitação Digital, por exemplo, com contribuições do professor Neri, Francisco, Ari, entre outros colegas que participarão. Então, realmente uma jornada muito rica de conhecimento ao longo desses próximos dias. A minha fala de hoje, então, ela será um pouquinho diferente do usual. Eu tentarei ser um pouquinho mais provocativo a todos e inicio já falando do que está no maior hype, creio eu, já vivido nos tempos recentes, que é o hype da inteligência artificial, que dentro do nosso recorte no Instituto e no movimento faz todo sentido. Nós trabalhamos com o recorte de tecnologias digitais habilitadoras dessa transformação, e a IA tem vivido aí, ela está no pico do hype, especialmente os algoritmos de inteligência artificial generativa. Para se ter uma ideia, aqui abaixo eu mostro, já são 60 países que têm estratégias de inteligência artificial desenhadas, e estima-se que só a inteligência artificial generativa incorpore 4,4 trilhões de dólares anualmente na economia global. Então, realmente é algo muito intenso que nós temos vivido, mas o que me cabe aqui chamar a atenção é para que nós tenhamos cuidado com isso. Não só para que nós tenhamos conhecimento do hype, portanto, saibamos como navegar por ele, mas lembremos que as tecnologias digitais habilitadoras, ou mesmo outras tecnologias habilitadoras que são complementares, vão muito além da inteligência artificial. Existe um documento muito interessante, elaborado aqui pelo Movimento Brasil Digital para Todos, que possui 15 grandes grupos de tecnologias habilitadoras e ainda endereça ao final algumas tecnologias emergentes de futuro que pode ajudar muito para que a gente navegue bem por essa realidade que é tão tecnológica de transformação nos negócios, nas nossas vidas e na sociedade. E, claro, para que a gente consiga navegar isso bem do ponto de vista de horizontes temporais, explorando horizontes H1, H2, H3, o que é mais urgente, o que é mais para médio e longo prazo, nós temos os radares setoriais. Esse aqui é um exemplo do radar de impacto do Gartner para 2024. Ele é geral, mas na realidade existem no Gartner radares por setor, por tipo de indústria. Então, é muito interessante que as pessoas, toda a nossa audiência, possa fazer essa jornada das tecnologias habilitadoras macro até os mapas de impacto e aí sim o drill down em uma tecnologia específica. Você desligou o microfone, Gustavo. Engraçado que eu não desliguei, mas aconteceu alguma coisa. Bem, acho que quando passou o slide ele desligou. Obrigado, Francisco. O que me alegra bastante é que o Brasil pode ser considerado um early adopter. Foi mencionada a AgriShow aí, eu estive na AgriShow na semana passada também, e o presidente da John Deere Global, ele falava justamente que o Brasil é o país no qual
A adoção da tecnologia no campo é a mais veloz de todas, do globo todo. Capturando aí valor, capturando benefícios em termos de produtividade, de qualidade. Então, o Brasil, além de ser um early adopter, e não é diferente, por exemplo, nos serviços financeiros e outros, ele é um celeiro de oportunidades, e aqui eu cito só algumas das áreas, nesse caso em particular, que são mencionadas, inclusive, no Nova Indústria Brasil, só para ilustrar campos que estão crescendo muito e que, na realidade, precisariam crescer ainda mais. Tecnologias digitais são o nosso core, mas quando nós falamos em energias renováveis, aviação sustentável, não só com a questão do SAF, mas também eletrificação, decolagem vertical, próprio uso futuro de hidrogênio, bioeconomia, tudo isso que nós estamos falando é muito potencial no nosso país. Muito bem, mas eu gostaria de provocar algumas reflexões na nossa audiência aqui hoje. Primeiro, falando das minhas preocupações atuais, é a questão demográfica e da pirâmide etária brasileira. Vejam, era uma pirâmide de fato em 1980, nos anos 2000 ela começou a se reverter, com menos jovens do que a população ali de 15 a 19 anos. Hoje, 2023, nós estamos com uma população majoritariamente por volta de 35 a 40 e poucos anos, e a mega tendência 2053 mostra que a população lá na frente é na faixa prioritariamente de 55 a 60 anos, será a maioria da nossa população. Ou seja, nós perdemos o bônus demográfico, não temos mais o bônus demográfico para que nós utilizemos como alavanca para o nosso crescimento e desenvolvimento. E para agravar um pouquinho mais isso, eu trago aqui uma pesquisa que acaba de ser divulgada pelo Observatório Nacional da Indústria, de que ainda existe uma parcela muito grande de jovens que precisam ser formados em todas as faixas de renda, e aqui considerando jovens de 25 a 29 anos, vejam só que coisa alarmante, se nós pegamos jovens com renda de até meio salário mínimo, nós temos só 16% desses jovens que têm pelo menos um curso superior, técnico ou mesmo de qualificação. Isso aqui são dados de 2022, é alarmante, mas é também alarmante ver que mesmo acima de 3 salários mínimos, nós atingimos somente 78% dos jovens de 25 a 29 anos com algum tipo de qualificação que permitiria o ingresso em mercado. Então isso é muito grave e também combinando este fato com os aspectos demográficos, algo que deve nos preocupar muito é a redução de 2013 para 2023 da participação de jovens entre 15 a 29 anos no mercado de trabalho. Nós viemos de 31,9% para 26,6%. Eu tenho de chamar a atenção disso aqui porque é algo muito crítico e que representa menos alimento para um país que precisa ser mais competitivo, não só no digital, como na agregação de valor da sua produção. Esse é um resultado da pesquisa do IMD que saiu no final do ano passado, em que o Brasil perdeu 5 posições no ranking de competitividade digital global. Ele estava na 52ª posição, foi para a 57ª, e isso para nós não é um bom resultado, pois nós estamos entre os 10 piores colocados no levantamento global do IMD. Bom, e isso preocupa muito, porque quando nós olhamos todo o esforço que nós fazemos justamente pelo Brasil como protagonista na transformação digital, nós dependemos de gente, nós dependemos de valor agregado, só que nós estamos sofrendo com alguns aspectos. Por exemplo, a nossa balança comercial, ela é positiva, mas ela depende basicamente de commodities. Nós exportamos basicamente minério de ferro, milho, soja, e nós estamos exportando pouco material transformado, produtos transformados de alto valor agregado. Por exemplo, a balança comercial, se nós fazemos um recorte daqueles produtos com valor agregado, ela é deficitária. E ela vem caindo desde 2010, com uma intensificação da queda a partir de 2016. Isso dificulta nós proporcionarmos mais renda, mais qualidade de vida para a nossa população. Enquanto o minério de ferro tem 1 centavo de dólar por quilo de valor agregado, se eu estou falando de eletrônicos, smartphones, eu estou falando de 3 mil dólares por quilo, 10 mil dólares por quilo, a depender do tipo de produto. Então, na minha visão e provocando aqui, nós precisamos urgentemente de mais indignação com relação a esse contexto. Precisamos
ter mais visão estruturante de curto, médio, longo prazo, especialmente, políticas de Estado e ação pelo desenvolvimento das pessoas, de inovação e de negócios com valor agregado e alta densidade tecnológica, sim. E precisamos nos inspirar em alguns países que têm monitorado isso e criado visões muito melhor do que nós mesmos. Por exemplo, o caso de Singapura, não é à toa que Singapura é o país primeiro colocado no PISA, que avalia a educação básica, enquanto nós estamos lá entre os últimos colocados. Vejam o que Singapura fez em fevereiro desse ano. Este é um parlamentar. Eles aprovaram uma verba complementar, suplementar ao orçamento. Por quê? Eles diagnosticaram no ano passado que a população com 40 anos em diante não está preparada para ser empregável com qualidade nessa nova economia com tamanha transformação, não só digital, mas fruto das inovações, das tecnologias emergentes. Então, como eles formam muito bem o jovem, eles notaram que eles falharam na atenção ao 40 a mais e aprovaram um recurso oficial adicional ao orçamento para que todos os profissionais 40 a mais possam ter uma nova graduação, se capacitar e se reinserir em uma lógica de lifelong learning. Caso contrário, eles não teriam empregabilidade no país. Esse tipo de coisa é inimaginável, um mapeamento, uma política pública, um acompanhamento desse de longo prazo, senão Singapura julga que ela vai ter um gap geracional que vai prejudicar todo o trabalho de desenvolvimento que eles têm feito. E para quem conhece um pouco mais, sabe que Singapura é o vale tecnológico da Ásia, é considerado assim hoje. 8 das 10 empresas mais valiosas do mundo estão lá, eles têm 4.000 startups no ecossistema local, é uma coisa realmente fantástica. Nós temos hoje, como globo, muitos caminhos de abundância, mas também caminhos que nos preocupam. Então, por exemplo, a tecnologia nos ajuda demais e temos que utilizá-la em nossas visões. Por exemplo, aqui eu trago um estudo de 2014, era um estudo antigo, que preconizava que nós chegaríamos a um custo de $50 por megawatt-hora de energia solar em 2050. E, na realidade, nós atingimos isso isso aqui seria para ser atingido 36 anos depois. Nós atingimos em apenas 6 anos e já ultrapassamos essa barreira. Ou seja, sem precedentes a velocidade com a qual algumas tecnologias estão permitindo que nós inovemos, cuidemos do planeta e agreguemos valor. Por outro lado, nós estamos quebrando alguns vidros. Eu avanço em 6 anos essa disseminação da energia solar, mas eu já, na figura aqui da direita, em 2023, eu já cruzei de maneira praticamente ou tecnicamente irreversível 6 limites climáticos globais de 13 que são monitorados. Os próprios painéis de energia solar, por exemplo, eles são uma tragédia anunciada daqui 15 a 20 anos, se um trabalho de P&D de base não for feito para o reaproveitamento, especialmente dos materiais das células fotovoltaicas. Então, nós temos que tomar, sim, muito cuidado com isso. E qual é o gap hoje? E aqui eu vou voltar um pouquinho a falar mais de tecnologias digitais, vou usar o exemplo da IA, mas isso aqui serviria para algumas outras. Alguns anos atrás, entre aproximadamente 2021, 2022, nós estávamos com um gap de lideranças e depois um gap de confiança nas tecnologias que estavam surgindo, por exemplo, no caso, a inteligência artificial. O gap hoje, quando nós falamos de 2024 e o gap dos anos vindouros, 24 para 25, ele não é de confiança da tecnologia ou de disponibilidade tecnológica. Nós estamos hoje vivendo o gap de talentos e nós estamos vivendo e viveremos muito mais o gap de ética, privacidade, segurança de dados. Só para se ter uma ideia, o gap de talentos, só em cibersegurança, o mercado hoje é de 9,5 milhões de ocupações necessárias e nós só temos 5 milhões de profissionais, ou seja, um gap de 4 milhões de profissionais no mundo. CISOs, por exemplo, são um caso emblemático que não se encontra disponível no mercado. Bom, e é claro, quando são feitas pesquisas como essa que acabou de sair da Deloitte recentemente, a maior preocupação agora já não é mais se a tecnologia funciona, está disponível e o que ela traz para mim. É privacidade de dados, quais são os riscos da IA,
sustentabilidade e principalmente os impactos no ser humano e se isso pode ser usado para o mal na nossa sociedade. Bem, e aí eu trago um ponto provocativo aqui para que nós lidemos e trabalhemos bem no recorte das tecnologias digitais, que é o seguinte: a IA tem crescido de uma maneira estonteante, nos ajudado em tudo. O ChatGPT permitiu que uma inteligência artificial sofisticada estivesse na mão dos usuários, mas, ao mesmo tempo, nós temos nos perguntado se isso seria o colapso do conhecimento. Por quê? Na realidade, existem pesquisas demonstrando que a inteligência artificial ela tem dois problemas muito graves. O primeiro é que, ao tratar uma grande quantidade de dados e criar respostas, soluções, indicações, modelos preditivos e prescritivos, ela sofre o viés da média, da mediana. E, ao mesmo tempo, os dados para treinamento de inteligência artificial estão ficando cada vez mais escassos e cada vez se escreve menos artigos originais. Consequentemente, IAs já começam a ser treinadas com dados chamados sintéticos, que são criados por IA. E isso tem sido considerado por alguns especialistas, é uma coisa muito recente, como um potencial risco de colapso do conhecimento global. Isso é muito importante porque a agenda das lideranças, como nós aqui, de CEOs nas companhias, de conselhos nos quais eu participo, seja como convidado ou como integrante, tem trazido à baila essas questões de maneira muito importante. E eu espero que tragam cada vez mais. Precisamos, sim, manter um cuidado com essas tecnologias, agregando valor aos nossos produtos, serviços, mas, ao mesmo tempo, garantindo que uma educação de excelência ocorra, equilibrada com as tecnologias, que a leitura e a escrita, a geração de saberes originais possa seguir acontecendo, inclusive para que esses algoritmos sigam nos ajudando tanto como tem ajudado atualmente. Eu deixo aqui, então, algumas provocações para que os líderes pensem em termos de agenda, como tenhamos visão de futuro e também visão de negócios, valorizemos pessoas preparadas, ambos são agendas do nosso congresso aqui ao longo desses próximos dias, busquemos a entrega de valor em rede e também per si, com negócios, com soluções, produtos, tecnologias originais e que também tenham aí uma ética guardada e respeitada e também que nós cuidemos para que as tecnologias e os processos sejam cada vez mais sustentáveis. E fica uma recomendação aqui, recursos para o desenvolvimento de tecnologias não só digitais, mas de todas essas áreas que eu apresentei na fala de hoje, estão muito disponíveis. E só pegando o exemplo da FINEP, dentro do Nova Indústria Brasil, só de recurso não reembolsável, nós temos 2,18 bilhões disponíveis. Se nós falarmos em reembolsáveis, então, 30 bilhões, e se nós expandirmos um pouco o escopo, chegamos a 300 bilhões de reais. Claro que nas áreas estratégicas e também os projetos são mais valorizados e mais facilmente aprovados quando eles possuem uma empresa proponente, têm parceria com ICTs e incluem alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, público esse que nós temos que valorizar tanto, porque ao mesmo tempo que estamos vivendo um processo de nearshoring nas cadeias de valor, temos sofrido um processo de exportação de cérebros, que muito nos preocupa, e nós só teremos um Brasil de fato protagonista na transformação digital se nós recuperarmos essa capacidade de desenvolver visões auspiciosas com pessoas preparadas e tecnologias que habilitem os nossos negócios para agregação de valor, renda e qualidade de vida para as nossas pessoas. Foco, união por todos nós aqui e mãos à obra para construirmos esse Brasil. Muito obrigado pela atenção, desejo um excelente evento a todos e espero que as reflexões aqui ajudem na construção desse nosso futuro. Francisco, devolvo a palavra ao nosso presidente executivo do Instituto Brasil Digital, que dará sequência à nossa exposição. O Instituto Brasil Digital tem sua origem na jornada da inovação e da transformação digital em 2015.
com a constituição do que nós, na época, chamamos de Coalizão Brasil Digital, formada por 16 organizações, que aí vocês têm os logos, perdão, liderada pelo Dr. Jorge Gerdau, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo. Em 26 de novembro, ele foi publicado, esse manifesto, entregue à Casa Civil e à MCTIC, na época, em setembro de 2016. Em março de 18, foi publicada aí a primeira versão da e-Digital, decreto 9319, e em 21 de novembro, a gente constituiu, para dar apoio a esse movimento, o Instituto Brasil Micropower, desculpe, Instituto Micropower de Transformação Digital. A partir daí, a gente iniciou uma série de interações com o governo federal para garantir a operacionalização da e-Digital, e tivemos como os principais resultados, em 25 de maio, a publicação do decreto 9804, que reconstituiu o CIT digital. Em março de 2020, a constituição de um grupo de trabalho para consolidar as realizações das 100 ações estratégicas da e-Digital, e que foram publicadas com muito apoio do nosso colega, na época, então, ministro Paulo Alvim, com seus resultados até 2021. E em setembro de 20, publicamos a primeira versão do Manifesto Brasil 5.0, e em julho de 22, esse manifesto passou a se chamar Brasil 6.0. Nessa jornada e com o engajamento de pessoas que vieram ao grupo para somar com muita dedicação, a gente conseguiu aderir 164 representantes de organizações das 4 hélices ajudassem, e a partir então de outubro de 22, o movimento passou a se chamar, o nosso movimento passou a se chamar, nosso manifesto passou a se chamar Brasil Digital, consolidando, portanto, o que a gente está chamando hoje do movimento Brasil Digital para Todos. Em 28 de fevereiro, a publicação do Estatuto do Instituto Brasil Digital. Em março de 23, em outubro de 23, elaboramos uma proposta de propósito, missão, visão e lema, e em janeiro de 2024, publicamos, então, o realizado do período e o planejado para os próximos 6 anos. Nossa proposta de valor, então, é ser reconhecido como uma social tech, como disse, que apoia pessoas, organizações e sociedade, os seus desafios de inovação e transformação digital. É uma sociedade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, suprapartidário, portanto, sem cunho político partidário, com a finalidade de atender a todos que a ele se dirigem, independentemente da sua classe social, nacionalidade, gênero, raça, cor ou crença religiosa. Tem como propósito promover o protagonismo global do Brasil na inovação e transformação digital alinhada ao ESG, na sua missão inspirar, promover, capacitar e certificar iniciativas de inovação e transformação digital que favoreçam o mindset digital, e na visão 2030 ser um instituto líder que impacta positivamente pessoas, organizações e sociedade na inovação e transformação digital, com o lema comunicar e colaborar para realizar. Seus princípios e valores, falamos já, suprapartidário, diversidade, equidade e inclusão, privilegiando o empreendedorismo, a democratização do conhecimento, a responsabilidade ambiental, social, cultural, com ética, integridade e transparência em sua governança. Contamos, então, com o apoio de organizações das 4 hélices, podemos destacar entre elas da Sociedade, a ABS, a BRH São Paulo, e agora o Senar e a FAESP,
academias, entre elas o ITA, a FEI, a Mauá, agentes econômicos, entre eles Bradesco, Vibra, e agentes econômicos privados, a Embrapa e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. A governança é exercida, então, por conselhos, o deliberativo com mandato até 2027, aqui representados pelo professor Gustavo, a Glaucimar, o Zé Carlos, como presidentes, primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente. O Conselho de Notáveis, criado em 2005, na imagem, Osiris Silva como seu presidente emérito, Tenente Brigadeiro Damasceno, atual comandante da Força Aérea Brasileira, Wilson Ferreira Júnior, Elcio De Luca, Miguel Ignácios. E o fiscal, com mandato até 2024, integrado pelo Amador Rodrigues, o Diogo Alves e o Jimmy Cetim, e a diretoria executiva, também com mandato até 2024, integrado por mim, pela Maria e pela Milka, minha esposa. Nessa imagem, os 12 integrantes desse Conselho Deliberativo, que tem seu mandato de 1º de março de 2023 a 28 de fevereiro de 2027. E temos aí 4 etapas, 2 que são contínuas e 2 que são anuais. Nas contínuas, o Movimento Brasil Digital para Todos, com o propósito de consolidar os fundamentos para que o Brasil seja, de fato, protagonista global na inovação e transformação digital alinhada ao ESG, realiza atividades prioritárias com 3 objetivos finalísticos: promover e capacitar pessoas, estimular ações para o desenvolvimento da economia digital, acompanhar, apoiar e colaborar com a implementação do ciclo 22-26 da E-Digital. E a Academia Brasil Digital, que é um ambiente de aprendizagem colaborativo, no modelo 70-20-10, que permite a cocriação e interações de forma simples e intuitiva. E as 2 anuais, o Congresso Anual, como esse que nós estamos hoje iniciando, compartilhando tendências e melhores práticas, e o Prêmio Brasil Digital Osiris Silva, realizado agora dia 22 de abril, próximo passado, que tem como propósito reconhecer as experiências de inovação e transformação digital, objetivando aí elevar o nível de maturidade do mercado. Na sequência, eu gostaria de passar a palavra para o Ari Bueno. Pedimos mais uma vez que todos mantenham suas câmeras e microfones ligados. Já desliguei a minha câmera aqui, depois desligo o microfone. E vamos lá, então, passando a palavra para o Ari. Muito bom dia a todos, neste primeiro dia do Congresso Brasil Digital. Parabéns, professor Gustavo, curador Francisco, pelos excelentes conteúdos apresentados, contribuição muito grande para o Instituto e para o Brasil Digital para Todos. Na minha apresentação, tenho que o Brasil Digital para Todos tem como propósito operacionalizar os fundamentos para que o Brasil exerça o protagonismo global em inovação e transformação digital, alinhado ao ESG, assim como aos objetivos do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, e alinhado com as atividades da Comissão de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital, que está consolidando o Plano Brasil Digital 2030+. O Brasil Digital para Todos tem como um dos seus objetivos finalísticos apoiar e monitorar a operacionalização da E-Digital, Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, no seu ciclo 2022-2026, com o potencial para gerar até 800 mil novas ocupações e adicionar perto de R$500 bilhão ao PIB brasileiro, melhorias nos serviços digitais aos cidadãos e redução do custo do Estado, com suas 92 ações estratégicas em seus 9 eixos, sendo 4 eixos estruturantes e 5 habilitadores, também no ciclo 2022-2026.
Aqui, a harmonização tem também o propósito de promover a harmonização da tripla hélice da inovação, formado pelas academias, empresas e governos, com a sociedade e o meio ambiente, consolidando desta forma a governança ESG. Sobre os princípios na sequência, o movimento tem 5 princípios que devem ser seguidos pelas pessoas e organizações que nele atuam, entendendo elas ser de interesse nacional, com as pessoas ao centro, suprapartidário, portanto, independente e acima dos interesses e ideologias dos partidos políticos, pro bono, ou seja, que dê retorno espontâneo à sociedade, no qual os agentes econômicos, privados e sociais não devem praticar ações promocionais de suas atividades e ainda agentes econômicos públicos não devem praticar ações políticos partidárias. Em governança, nesse contexto do Brasil Digital para Todos, a governança é exercida por 2 conselhos: o superior, que tem como missão avaliar o planejamento e as realizações do Sistema Nacional dos Ecossistemas Brasil Digital, o SINECO, do Brasil Digital para Todos, e o Conselho Consultivo, cuja missão é planejar e garantir a execução das atividades prioritárias dos grupos de trabalho nacionais e regionais. Aqui os 5 pilares, tendo a E-Digital como norte, a arquitetura do ecossistema Brasil Digital, com o lema Comunicar e Colaborar para Realizar, que promove o desenvolvimento e empoderamento das pessoas para melhorar continuamente sua produtividade. Para elas estarem mais preparadas para desempenhar suas atividades nos negócios digitais, os tornando mais competitivos, ou nos governos digitais, os tornando mais efetivos e melhor atender seus cidadãos. Com a conexão destas ações e as iniciativas de fomento dos governos nas 3 esferas, promover o desenvolvimento da economia digital, para então, juntos, realizarmos uma sociedade com qualidade de vida para todos, de forma inclusiva, sem deixar ninguém para trás. Aqui na arquitetura, nela temos os 23 fundamentos distribuídos nos 5 pilares. Chamamos essa arquitetura de Ecossistema Brasil Digital em Ação, Comunicar e Colaborar para Realizar. E suas definições são encontradas no Manifesto Brasil Digital e na Academia Brasil Digital, que foi desenvolvida de forma colaborativa pelos conselheiros do Brasil Digital para Todos no período de 2018 a 2020, com o objetivo de operacionalizar a E-Digital, Decreto 9319, de 21 de março de 2018, e apresenta alinhamento com o Plano Brasil Digital 2030+. Na sessão da tarde, às 16 horas, o professor Fábio Bordim apresenta com propriedade estes 23 fundamentos. Aqui os objetivos finalísticos. Para operacionalizarmos o ecossistema Brasil Digital em Ação, foram definidos 3 objetivos finalísticos. Primeiro, promover a capacitação e empoderamento das pessoas sob a responsabilidade primária do GT2, da Educação e Capacitação, Estratégia Brasileira para Educação e Capacitação Digital, e estimular ações para o desenvolvimento da economia digital sob a responsabilidade primária do GT1, o SINECO, e, por último, apoiar e monitorar a operacionalização da E-Digital 2022-2026, sob a responsabilidade primária do GT5, a E-Digital. Grupos de trabalho. As atividades críticas para realizar esses 3 objetivos finalísticos foram definidas e distribuídas em 6 grupos de trabalho: o SINECO Brasil Digital, a EBCD, a Academia Brasil Digital,
Experiências de Sucesso, e-Digital e o GT de Comunicação, cujos propósitos e atividades críticas podem ser acessadas na página brasildigitalparatodos.org.br e no e-book publicado na Biblioteca Brasil Digital. Ok? Passo agora para o nosso rico momento de interação dos participantes com os nossos palestrantes. Então, eu pediria que levantassem a mão para que a gente pudesse ir passando a palavra. Primeiro, Tirso Meirelles, então, presidente da FAESP do Sistema Senar. FAESP Sistema Senar. Francisco, bom dia a você e a todos. Quero cumprimentar os palestrantes, o professor Gustavo, como também o professor Ari. Eu queria só fazer uma reflexão em cima do que o Dr. Gustavo falou. Na realidade, nós precisamos, sim, criar um foco com muita expectativa de mudança do nosso país. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, nós tínhamos o barril do petróleo a $2,70. Nós tivemos um problema seríssimo com os Emirados Árabes que seguraram o petróleo e nada da noite para o dia foi $40 o barril. Quebraram muitos países, como nossa economia também, e a partir dali perdemos o eixo do processo como um todo. Mas naquele momento teve pelo menos um foco de agregação do país. Foi construído a Embrapa e foi construído o Proálcool. Proálcool, hoje você vê o etanol que nós estamos hoje, e naquele momento, em 10 anos de gasolina com chumbo, nós, com a mistura do nosso etanol, tiramos toneladas e toneladas de chumbo. E a Embrapa, naquele momento, nós éramos importador de tudo. Nós só exportávamos açúcar e café. E com a Embrapa, com o domínio dos trópicos, nós conseguimos ser o maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Hoje nós temos aí uma solicitação da FAO para aumentar 40% da produção mundial, e nós temos, sem dúvida nenhuma, a partir desse período de 50 anos, que é pouco, não é muito, você pode observar que nós tivemos um aumento de 140% da área de produção e tivemos 575% de produtividade. A nossa matriz energética hoje é praticamente 47% renovável e do mundo é 13%. Hoje nós utilizamos praticamente 19% da nossa área total no país. Países do mesmo tamanho que o nosso utilizam 45%, 49%. Utilizamos pouca irrigação, temos condições hoje de produzir 3 safras na mesma área. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos num problema sério. Você vê realmente, conforme o professor Gustavo disse, vendemos commodities, não conseguimos fazer os nossos arranjos produtivos locais para que nós possamos fazer as nossas pequenas agroindústrias e fortalecer e manter o homem no campo. Esse é o grande desafio. Agora estamos numa situação complexa, foi aprovado o arcabouço fiscal, fechamos com 230 bilhões de reais no ano passado e devemos fechar esse ano com 400 bilhões. Então, você vê que nós estamos numa situação complexa, porque não existe a preocupação de equalizar o processo como um todo. Nós tivemos aí, infelizmente, eu lutei muito para que a gente pudesse fazer a aprovação do Código da Reforma Tributária diferente. Infelizmente, trocaram. A reforma nossa eram 2/3 da aprovação quando você muda a Constituição, passaram para projetos complementares agora que precisa da metade mais um. Foi liberado aí 5 bilhões de reais para as eleições municipais. No meio do ano temos as férias florenses e temos aí os deputados e senadores correndo para o interior para ajudar as bases das suas eleições. E como fica o nosso código tributário, hoje, que, como vocês sabem, nós tivemos um aumento de 12,5% dos combustíveis, né? Isso para que os estados não perdessem
o retorno quando iniciasse o Código Tributário, e hoje nós já estamos com o IVA maior do mundo, em torno de 27%, 27,5%. Então, quer dizer, é algo assim extraordinário que a gente vê, a falta realmente de compromisso por uma nação de médio e longo prazo. Você vê o que aconteceu com o Japão, com a Coreia. O Japão, na época, ninguém queria comprar produtos do Japão, vocês lembram disso? Da Coreia, a mesma coisa com os carros que ocorreram no país, né? Então, nós temos tudo, nós temos um clima fantástico, nós temos condições de agregar valor, nós temos aí 90% que nós importamos do nosso código mineral, que não sai do papel, dos fertilizantes, nós temos como fazer, e hoje, ainda por cima, nós compramos fertilizantes do Canadá, para vocês terem uma ideia, e lá nós pagamos royalties para os indígenas de lá, em vez da gente fazer o trabalho aqui. Então, conforme o doutor Ari, o nosso professor Francisco, o professor Gustavo, disse, realmente precisamos de ter essa união e levantar uma bandeira extraordinária de união desse país, para que a gente possa transformar, senão nós vamos perder esse movimento democrático que já perdemos e vamos perder muito mais outras coisas. Eu quero parabenizar a vocês todos por esse belíssimo trabalho que vocês fazem, e eu fico muito honrado de poder participar, de ter um pouco mais de conhecimento com os senhores. Muito agradecido. Muito obrigado, Tirso. Palavra com o Gustavo. Tirso, muito obrigado por sua fala. Concordo em gênero, número e grau. Exatamente. O Tirso segue conosco aqui? Não estou vendo. Está sim. Está sim conosco. Concordo em gênero, número e grau. É isso que nós precisamos. E, Tirso, o meu chamado é justamente nesse sentido. Olha, eu vou dar um exemplo só para que todos entendam a minha indignação nesse sentido. Vou falar do setor aéreo, por exemplo, porque quando falta visão de país, como Estado de médio e longo prazo, você destrói as possibilidades de crescimento. Quando nós tínhamos na década de 50, Tirso, 50, 60, que existia uma visão de crescimento do Brasil, na década de 50, você veja, com muito menos tecnologia, a gente atendia com a malha aérea regional regular, nós atendíamos 360 municípios. Hoje, nós atendemos 96. Como é que pode? Se a demanda por transporte aéreo só cresceu, desde a década de 90, nós não temos uma visão para aviação, tanto internacional como doméstica e regional, e nós só temos visto as empresas aéreas minguarem. Nós atendemos hoje, nesse ano agora, 2023, se eu não me engano, fechou 90 milhões de passageiros, o recorde foi 120 milhões de passageiros em 2019, com uma malha aérea reduzida em relação à década de 50. Como é que pode isso? E o desenvolvimento da malha aérea regional, por exemplo, é comprovado que é uma das maneiras de nós agregarmos valor, desenvolvermos economia, etc, etc. Então, esse é só um dos exemplos do que a falta de visão pode gerar. Todos nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, com o setor naval e os estaleiros, o setor aéreo, que só é um problema nosso de estimação que a gente tem, né? Então, qual é a minha grande preocupação, Tirso? Quando um país tem, mesmo com tanta pujança energética, de recursos minerais, de pessoas e um protagonismo global tão grande, a gente mesmo assim está conseguindo perder complexidade econômica. Consequentemente, isso é perder todas as oportunidades possíveis. Então, nós temos que nos unir para dar esse leapfrog mesmo, porque se tem um país que tem possibilidade para ser protagonista com tudo isso, somos nós. Então, eu tenho que sensibilizá-los, porque esses formadores de opinião que aqui estão são um caminho para isso, né? Então, muito obrigado por sua fala, eu faço coro a ela. Obrigado, Gustavo, excelente. Temos mais alguém que gostaria de fazer uma colocação? Mãos levantadas, nós nesse momento não temos nenhuma. Ainda temos 1 minuto de tempo, podemos aproveitá-lo bem. Alguém que queira fazer um comentário adicional? O Fábio Bordim, por favor. Lembrar, né, Francisco, que nós temos aí um trabalho muito bem feito pela Academia, né, do Brasil Digital, com os cursos disponibilizados, né, muito focados aí para essa questão da transformação digital, que é também, né, junto com tudo que foi comentado aqui e reforçado, um dos grandes gargalos para nós conseguirmos aí o desenvolvimento, né, melhor das pessoas, das organizações, das instituições, da sociedade, aproveitando, né, e mais do que aproveitando, né, não deixando passar esse momento
porque é essa qualificação que certamente vai fazer a diferença, né? Além da união, da ação política, da movimentação, né? É a qualificação das pessoas que fundamentalmente vai poder dar possibilidade, né, a essa diminuição de gap que nós tanto aqui, né, nos faz indignação, nos traz indignação e nos faz olhar, né, essa perda de competitividade do país, né? Então, a qualificação e essas oportunidades, os cursos gratuitos, têm que ser cada vez mais disseminados por todos nós, né, para que outras pessoas que não estejam tão envolvidas possam, né, se despertar para esse problema e se qualificar também. Ari? Obrigado, Bordim. Ari, tá. Obrigado. O Fábio falou da academia, mas eu destaco a todos que estamos trabalhando a criação da instância estadual do ecossistema aqui no estado de São Paulo, depois de estar em todos os estados, sul e sudeste, exceto o Espírito Santo. Mas por que eu chamo a atenção disso? Em função de organizações muito expressivas, representativas, que estão sendo convidadas para integrar o Conselho e que pode dar grande resposta a estas duas colocações complementares que fizeram o Tirso e o professor Gustavo, e, portanto, convido a todos que acompanhem, né, aí nas próximas semanas mesmo, e no máximo 60 a 90 dias, desejamos ter a instância estadual São Paulo com o IPT, né, representando o IPT, representantes da alta direção do SEBRAE São Paulo, também da Rede de Ambientes Paulistas de Inovação, do Conselho da ABS. Portanto, está nascendo um ecossistema regional Estado de São Paulo, além das 4 outras regionais, algo que pode ajudar o professor Gustavo e Tirso a dar uma grande força ao movimento, ao Instituto, e trabalhar um pouco mais fortemente estas tão relevantes questões colocadas por vocês, absolutamente pertinentes. Muito bom, Ari. Obrigado. Luiz Augusto. Obrigado, Francisco e Ari. Eu queria reforçar um pouco as palavras do professor Gustavo e lembrar também algo que a gente, no ecossistema aqui do Rio, estamos tentando desenvolver e nos sensibilizar para tal, que é o conceito, muitos de vocês já ouviram, do Brasil digital para todos, sem deixar ninguém para trás. Há uma demanda mais do que crítica, né, nesse país, pessoas que não conseguem chegar ao mercado de trabalho. Há uma pesquisa que mostra que 70% das pessoas consultadas acham que não conseguirão chegar ao mercado de trabalho se não tiverem um mínimo de conhecimento digital, um mínimo de formação digital. Isso se estende por toda a população, dos jovens até os idosos. Então, vemos uma missão e enaltecemos esse princípio do nosso instituto, que é alcançar a todos. Eu sei que educação e trabalho são coisas que extrapolam aos nossos limites de ação, mas não estão fora deles. Mas que me parece que o foco nessa questão de desenvolvimento humano é uma coisa fundamental, sem a qual nós não teremos Brasil digital para poucos no futuro. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Augusto. Realmente esse é um tema recorrente. Nós temos o próprio Plano Brasil Digital 2030 mais também a preocupação com o letramento digital. E como a gente tem no nosso instituto o foco nas lideranças, temos que trabalhar muito para sensibilizar as lideranças das organizações para que eles nos ajudem com esse trabalho de inclusão, né? Isso é importante. Eu está lembrando aqui da foto que nós tínhamos que tirar. Exatamente. Todos abrirem suas câmeras para que a gente possa fazer uma foto aqui, a gente agradece. Deixa eu fechar isso aqui para abrir um pouquinho mais. Então, quem tiver, por gentileza, a câmera pode abrir para que a gente possa tirar essa foto do conjunto aqui.
Aí tem muita gente ainda que está com a câmera fechada. Se puder abrir, a gente agradece. Então vamos lá. Todo mundo aqui olhando para o Brasil Digital para Todos e sorrindo. Olá, 1, 2 e... Vamos ver se ficou boa a foto. Um minutinho, por favor. Tem que revelar o filme aqui, porque é uma coisa nova, né? Tecnologia nova. Agora sim. Olha, não é que o filme funcionou? Funcionou mesmo, tá bom. A câmera tá boa. A minha Kodak aqui, modelo 2030, tá joia. Muito bem. Quem mais? Ah, o Bordinho levantou a mão? Não. Agora temos aí o Ari que estava levantando a mão, né, Ari? Era mais para foto. Excelente. Bom, gente, são 11h05 e eu queria, nesse momento, agradecer imensamente a participação de vocês. No início de uma jornada, esse primeiro dia de congresso, primeira manhã, na parte da tarde nós teremos uma sessão das 16 às 17 horas, onde teremos lá uma visão do Sistema Nacional e um pouquinho mais de detalhes em cada um desses 4 temas que são utilizados por nós no nosso sistema para dimensões, na verdade, são 4 dimensões, o ecossistema digital, as tecnologias habilitadoras e a governança ESG. A gente vai abrir um pouquinho isso, e amanhã teremos um dia dedicado para o Renato e a sua equipe, Renato e seus Blue Caps, vão amanhã fazer uma sessão muito importante. Renato, se quiser comentar rapidamente aqui para a gente estimular todos que participem. Ótimo. Bom, parabéns a todos aí pelo conteúdo, extremamente importante. Demos o pontapé com o pé direito no Congresso. Em relação a amanhã, na parte da manhã, eu vou moderar um painel com a Ana Flávia Ribeiro, que é uma das co-hosts do Trends News, nosso podcast, com o Guilherme Cavalieri. Na parte da manhã teremos o Marcel Nobre e na parte da tarde, Gabriel Lopes. Na parte da manhã a gente vai falar sobre as tecnologias e as tecnologias digitais e a influência no mundo até 2030. E na parte da tarde, inteligência artificial na prática. E sempre considerando os pilares do Brasil Digital. Então, sempre a Ana Flávia vai falar com a visão da sociedade, o Marcel e o Gabriel com a visão de negócios, economia e governo, e o Guilherme com a parte de pessoas. Então, convidamos a todos aí, acho que vai ser bastante interessante e vai ser uma sequência dos insights aí que Gustavo, Ari e Francisco nos passaram. Muito bom, Renato. Gente, um grande abraço e nos vemos à tarde às 16 horas. Tá ótimo, pessoal. Boa semana, gente.